Olá, pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, a gente tá vendo aí o Paulo Dantas, o governo do estado, voltar todo o seu marketing para a capital, para a cidade de Maceió, né? A grande Maceió, A né? grande Maceió em Maceió. torno, né? Então, eles falam de quantias vultosas que vão ser investidas, 5 bilhões, e isso logo depois do acordo da Braskem, enfim. E mercado público, e uma obra ali, uma obra aqui, e aí nos bastidores políticos começa a se falar que o Paulo Dantas teria a intenção de ser candidato a prefeito de Maceió. Eu tinha a intenção de ser camisa 10 do Flamengo também, mas eu não tive essa condição. E substituindo o Zico, né? Então, não tive essa condição. Mas o Paulo Dantas quer ser prefeito de Maceió. E aí a pergunta é óbvia, assim, para mim é óbvia. Paulo Dantas tem esse tamanho político de pleitear uma candidatura à prefeitura de Maceió? Se ele tem tamanho, enfim, quem vai dizer não sou eu, é o eleitor que diz, assim, também não tenho bola de cristal. Depende muito da circunstância, mas eu não vejo, não consigo enxergar no Paulo um perfil para ser candidato a prefeito de Maceió, por motivos vários, né? O Paulo não tem, por exemplo, o perfil de um populista como Cícero Almeida e mesmo JHC, ou de um cara mais urbano como o Rui Palmeira, ou como o Ronaldo Lessa, né? Que foram prefeitos também de Maceió. O Paulo é um cara, enfim, que vem do sertão, um prefeito sertanejo, que chegou à Assembleia como deputado sertanejo também, com aquela visão, né? Mais estreita, não larga, né? Em relação à política de forma geral. Né? Defendendo. É o perfil dele. Não estou dizendo que está certo ou está errado, não. É o perfil dele. Ele não tem esse perfil de um cara mais urbano, como esses personagens que eu me referi, nem também consegue ser uma figura popular / populista como Cícero Almeida e JHC. Dinheiro só não resolve, né? Ele está aí 5 bilhões investindo na grande Maceió, né? É muita grana. Eu digo e repito, não acredito que esse dinheiro vai ser efetivamente investido em um ano de governo, porque não tem nem espaço de tempo, né, para você construir obras com esse valor, né, em Maceió e em torno, enfim, disponibilizando essa grana de forma imediata. Não é uma coisa tão simples assim. Lembrando que o governo continua, né, pedindo empréstimos de 900 milhões e R$ 1 bilhão, empréstimos bancários. Fornecedores atrasados. Fornecedores atrasados. Essa semana eu recebi uma queixa assim, do pessoal da saúde, fornecedor de saúde, né, que sempre é um problema seríssimo, né, pedindo socorro. Eu digo, digam quem são vocês, né? E se manifestem, porque a gente apresenta essa denúncia, vai buscar na Secretaria, né, de Saúde ou na Secretaria de Propaganda do governo, quer dizer, o que efetivamente eles têm a dizer sobre isso. Mas o que ocorre com Paulo, esse entusiasmo, né, do entorno, principalmente, aí começam a apresentar pesquisas. As pesquisas são bobagem, gente. Essas pesquisas não valem absolutamente nada. Eu brinco, pesquisa é aquela história de quem manda é o freguês. Se você contrata, você vai ter uma avaliação positiva. Não tem jeito. Nesse período é assim. Porque qual o interesse que se tem efetivamente de fazer uma pesquisa que não tenha um pagador? Eu estou fazendo porque eu quero, enfim, expor ao público qual o comportamento do eleitorado desse momento. Não existe. Alguém paga e quem paga leva alguma coisa. E outra, aquela história da estatística, né? Como dizia o Milor, né? Estatística é uma ciência tal de que maneira que se você comer 2 frangos e eu não comer nenhum, em média nós comemos 1. Então você usa o dado como você quer. Eu vi uma pesquisa essa semana falando sobre essa história de aprovação, né, do Paulo, 39%, 39% irregular, o cara bota como se fosse aprovação. Não é, gente, mas se usa isso, repito, é o papel da propaganda. A gente vive, não é um caso específico de Alagoas, eu vou repetir, mesmo no governo federal, não existe Secretaria de Comunicação no sentido de comunicação que a gente entende. O que existe é Secretaria de Propaganda. A propaganda é feita pelos governos para projetar principalmente os governadores, ou se fosse o caso, alguém que eles queiram projetar para sucedê-los, né? Os governadores, prefeito, presidente da República, seja o que for. Mas, enfim, aí pega-se esses dados e se coloca como se fosse
algo que consolidasse a imagem do governo. O Paulo não tem uma imagem consolidada em Maceió. Gente, ele fez campanha para um candidato a vereador. Gustavo Pessoa, o cara foi o terceiro do PSB, um partido nanico aqui em Maceió. No estado de Alagoas, um partido nanico. E o cara foi o terceiro. Ele ainda apoiou o Joãozinho, né, que era vereador já e tinha até uma performance boa, né, que conseguia ser oposição ao JHC, e, aliás, foi basicamente o único, né, oposicionista lá da Teca Nelma, que tem outra pauta, né, diferente lá, enfim, que não é muito a administração propriamente, né, identitária. A gente vem acompanhando isso. Enfim, é o território dela. E o cara não conseguiu se eleger, mesmo com o apoio governamental, né? Ainda teve o outro secretário de esporte, Charles Eber, Exatamente. que vai ser candidato toda a eleição, não tem voto. Não tem, nem o Paulo deu voto a ele. Imaginou-se até pelo gás que o governo do estado, o Palácio, estava dando a ele pudesse chegar, no final das contas, né, e se eleger vereador, e não conseguiu. O cara não conseguia eleger um vereador, gente, em Maceió. A votação do Gustavo Pessoa, né, que foi o candidato que ele, Paulo, assumiu formalmente, foi ridícula. Repito, o cara foi terceiro em Maceió. O Paulo, repito, não tem o perfil urbano, não consegue ser uma figura popular, né, nem populista, né, porque não tem esse perfil. É preciso ter talento para isso. Lógico, ele continua sendo um político interiorano. Tem uma máquina de comunicação, tem, de informação, de propaganda. No final das contas, é uma máquina de propaganda. Né? Mas isso não é suficiente para torná-lo palatável para o eleitorado da capital, que normalmente é o eleitorado mais chato, é mais difícil de você conquistar do que numa cidade do interior, por conta da independência, principalmente de setores da classe média, né, em relação aos governos. Governo estadual, municipal e federal, por mais que você tenha, e a gente sabe disso, né, entre os filhos da classe média, né, as mesadas, né, seja na Assembleia, seja na Câmara, né, seja no governo do Estado, seja na Prefeitura, e isso de fato existe. Mas ainda assim, esse eleitor ele é mais exigente. E ele normalmente abona um perfil que o Paulo não tem. Se ele vai conseguir mudar isso, não acho que os 5 bilhões será suficiente para tal. Mas, repito, quem vai decidir é o eleitor. E vai depender muito, né, do que acontecer, né, nos próximos 3 anos e meio, porque aí tem a gestão do JHC e pode ser depois Rodrigo Cunha, ninguém sabe como vai se comportar, mas acho que daqui a 2 anos, o Paulo, como candidato a deputado, vai ser um candidato forte, seria, inclusive, já agora, mas como candidato a prefeito, não. Como candidato a prefeito, eu acho que a chance dele é muito remota, mas quem sou eu para sentenciar isso, né? Então, com um detalhe, me desculpe ainda, né? Você imaginar, né? Ele hoje carregaria em Maceió como qualquer um, né, a maldição dos calheiros, que de fato tem, né? Ele vai tentar se livrar. Eu já estava sabendo, e você deve estar sabendo também, que ele sai do MDB, né? Isso. Depois do governo do Estado, vai para o PSD, tentando descolar a imagem dele dos calheiros em Maceió. Mas a história dele mostra que ele hoje é um cara do Marcelo Vitor, que é quem efetivamente controla, né, o poder local no estado de Alagoas, e do senador Renan Calheiros, a quem ele é aliado e por motivos vários. Então, essa estrutura que ele tem hoje, que é uma estrutura forte, estrutura de governo, ele não terá daqui a 2 anos. Ele diminuiria muito essa estrutura. E a gente tem outros nomes em Maceió bem mais consolidados que ele. Eu falo de Alfredo Gaspar, de Davi Davino, de Rodrigo Cunha. Gente que... E outros que possam até surgir, né? Porque, exatamente. Maceió, normalmente o eleitorado da capital, ele é mais sedento pela novidade, né? Então não seja novidade, quer dizer, é uma antiguidade querendo ser novo, né? Eu acho, inclusive, e é uma opinião minha, que o fato de ele divulgar que é pré-candidato a Maceió, a prefeitura de Maceió, é uma forma de enaltecer o nome dele. Ele sabe que é uma missão impossível na minha ótica, e que ele coloca isso para se colocar num patamar de outros políticos de Maceió. Então, assim, até isso é uma peça de marketing. Até suposta... Carlinhos, a gente sempre vai falar nisso, né?
E é um negócio complicado, porque essa área de comunicação é sempre é vista, né, pelos colegas mesmo, como oportunidade de emprego. E eu entendo, né, que seja, apesar de que eu sempre mantive longe disso, mas assim, não condeno ninguém por ter entrado nela. A necessidade de sobrevivência impõe, né, algumas questões, mas assim, a gente não tem uma secretaria efetiva de comunicação. Assessor de imprensa e jornalista são duas coisas, duas profissões distintas, como em Portugal, né? Se você quer ser assessor de imprensa em Portugal, você tem que suspender o seu registro de jornalista para poder exercer aquela função. Depois você retoma. Não acho que seja uma questão a se condenar, não é o caso. Mas é entender que a secretaria que a gente chama de comunicação é secretaria de propaganda. Como no governo federal a mesma coisa, no governo municipal a mesma coisa. O papel do assessor de imprensa, do governador, do prefeito, do presidente da República, do vereador, do deputado, é defender o seu assessorado. Não é fazer transitar informações independentes sobre ele. Não, isso é papel de jornalista ir buscar. Não é? E pode errar, pode, né? Mas pode errar tentando. E só a título de observação, né? Só sabe o que é o poder quem exerce o poder depois que sai dele. Aí você vê quando sai que você é ninguém. E o que você fez, né, quando está no poder, você vai ser cobrado depois. Ainda que essa cobrança seja simplesmente o desprezo. Eu acho que é entender. O poder é passageiro. Quem acha que ele é definitivo... Getúlio Vargas foi o presidente da República que mais tempo passou, né, no poder no Brasil. Morreu com um tiro no peito. E solitário. É isso, cara. Então, já pegando aqui o gancho histórico, vamos falar da nossa dica cultural. Assim, primeiro eu queria colocar algumas coisas aqui no programa. Queria dizer que é um privilégio estar sempre conversando com você, porque a gente vai assimilando as dicas literárias. Eu não sou um leitor como você, muito longe disso, mas eu tenho curiosidade de descobrir certas lacunas que eu tenho nos livros que eu não li, né? E a literatura russa era um dessas lacunas. E eu era completamente zerado, não tinha lido nada. E aí você sempre indicou a literatura russa. Você começou indicando Dostoiévski, os Irmãos Karamazov, foi uma dica sua, cultural aqui. Uhum. Falou de outros livros. Eu perguntei no ar qual livro que você me indicava para começar. Aí você me deu alguns, entre eles esse que você está aqui, O Crime e Castigo. Eu li o Tolstói, o primeiro, que é O Assassinato de Ivan Ilitch, que é um livro desse tamanho, mas que é uma delícia. E aí eu comecei a ler esse, viajei para São Paulo, como eu lhe falei, e comprei essa edição, uma edição simples aqui de Crime e Castigo. Legal, bonita, era diferente, né? E estou completamente maravilhado, cara. Maravilhado. Um livro sobre como qualquer ser humano pode cometer um crime por conta da condição de miséria, da condição... E um livro sobre consciência. Assim, é o que eu assimilei. Uhum. E como a consciência nos corrói, né? Como ela se você a tem, né? Se você a tem, né? No caso aqui, o estudante, né? O Raskolnikov, né? Raskolnikov. Esse é um dos personagens clássicos da literatura no mundo. Né? Eu adorei ele. Adorei, assim, é fantástico, é maravilhoso. Então, assim... O tormento dele é... Eu falo isso para quem, assim como eu, não leu ainda Dostoiévski. Não perca mais tempo. Leia. Ela é disponível para qualquer pessoa. E não deixe de ler, entendeu? Então, eu estou cumprindo, tentando suprir essa lacuna. É o primeiro que eu leio dele. E estou completamente encantado. Entendeu? Então... Crime e Castigo foi o primeiro livro que eu escolhi dele. Depois eu vou ler Os Irmãos Karamazov, com calma. Mas eu vou seguir... eu vou seguir... São mais de 1000 páginas ali. Eu vou seguir aquela gradação que você falou. Vou ler outros artigos dele, tentar ler de outros autores. Mas o primeiro que eu li, eu já trago aqui como indicação. Crime e Castigo, de Dostoiévski. Depois de 50 anos de idade.
eu comecei a ler literatura russa, cara. E agradeço. Vale, opa, mas vale muito a pena. Eu reli esse livro não faz muito tempo, né? Eu estou nessa fase de releitura. Eu brinco sempre, lembro de uma frase do Nelson Rodrigues, né? O velho Nelson Rodrigues sempre, né? Não é porque ele era tricolor, não, mas era um sábio, né? Provocador e indagado certa feita, né? O que ele recomendaria, né, aos jovens? Uma frase dele clássica: envelheçam, envelheçam. E a outra: releiam muito. Não foi leiam, né? Releiam muito. O reler, para mim, eu estou relendo agora, nesse momento. Eu tenho relido muita coisa esse ano, né? Enfim, porque a releitura é uma descoberta, porque tem coisas que você guarda. Um livro que você leu há 30, 40 anos, você não vai lembrar, né? Aí você vai revisitando e vai redescobrindo, ou vai descobrindo algumas coisas. Eu digo redescobrindo porque você não lembra mais que você tinha, que isso tinha lhe chamado a atenção. E vale muito a pena. Você vai vendo o quanto esses caras são grandes. E à medida que você vai aprofundando o seu nível de leitura, de literatura, você vai vendo, enxergando outras coisas que você não via antes. O Dostoiévski, para mim, entre todos os escritores, eu li a obra dele praticamente toda, acho que toda. Né? Talvez um pequeno opúsculo ou outro, mas todos os grandes romances dele eu li. E já estou na fase, repito, de releitura. E é o maior escritor com que eu me dei conta. Eu só comparo ele ao Guimarães Rosa, o Grande Sertão. Não é nem o Guimarães como né, a obra total, mas assim, o Grande Sertão Veredas, que eu acho, nossa, que é um livro que me toca demais. E, entre nós aqui também o Machado de Assis, que eu acho é um escritor fantástico, mas é outro estilo, né? Outra coisa completamente diferente, né? O Machado, a ironia, a sofisticação do texto do Machado é incomparável, mesmo em relação a esses personagens a que eu me referi. Mas vamos lá. A minha indicação cultural dessa semana, Capitalismo Criminoso. É um livro bastante atual, né? Stephen Platt, ele é um jornalista, advogado inglês, é considerado o maior especialista, né, em crimes financeiros no mundo, né? Em toda a Europa ele é conhecido, e ele vai mostrando como é que funciona o sistema bancário beneficiando o mundo do crime. A gente está vendo aqui recentemente, né, o que aconteceu. Né? Você teve, enfim, as fintechs, né, relacionadas com PCC, porque esses caras querem saber, o dinheiro está entrando. Opa, nós estamos enriquecendo mais ainda, né? Os donos de bancos, de fintechs, de financeiras, de operadoras, enfim, vende, como é que chama? Corretoras, né? Corretoras de título. Está aí, ó, o Banco Master. Veja só, quem estava vendendo? XP, BMG, BTG, né? BTG, tudo vendendo. Sim, aí esse cara não tem nada a ver com isso. Um golpe na praça, porque foi um golpe na praça. Não, eu apenas revendi, eu sou intermediário, não tem nada a ver. Claro que tem. Você está oferecendo com a sua credibilidade, entre aspas, e sua propaganda, né? E está lá esse pessoal sendo entrevistado pela Globo News, CNN, todo dia de manhã, cedo e tal, e umas autoridades. Não, porque a política econômica do governo está equivocada. É um absurdo aumentar o salário mínimo. É um absurdo aumentar o salário mínimo. Para que isso? Porque aposentado tem que ganhar igual ao trabalhador da ativa. Eles fazem todo esse discurso para vender dinheiro. E vender dinheiro do mundo do crime. Também, não é só do mundo do crime, porque no final das contas, quem perde dessa história é o cidadão comum. Isso é uma jogatina. Isso é uma jogatina, um cassino que vai ao cidadão comum, põe o seu dinheiro. Enfim, se você tiver algum dinheiro, põe num banco mais, enfim, que tenha mais credibilidade, respeitabilidade, história, etc. e tal. E olha, não queira ganhar como essa turma ganha, não. Eles ganham. E essa história, né? E agora com essas moedas virtuais, é que é uma festa, né? O mundo do crime trafega por aí. Esse cara mostra, por exemplo, que isso acontece no mundo todo. Que o tráfico de droga no mundo todo, no final das contas, vai investir no mercado financeiro. É por aí onde transita o dinheiro sujo, o dinheiro podre, que gera mortes, que gera violência, que gera destruição de família, de jovens adolescentes. Capitalismo criminoso. Como as instituições financeiras facilitam o crime. E com detalhe,
Eles têm um controle impressionante, né, sobre a legislação dos países do mundo todo. Inclusive aqui no Brasil, tem a bancada das betes, que é outro território também que precisa ser profundamente investigado e regulamentado, né, poderosamente, como as fintechs. Veja a reação do Congresso. A regulamentação. Não, não é isso. Vai aumentar o custo do dinheiro. Para quem, cara pálida? Essa turma está se lixando se o país se estivesse quebrando. Eles pensam exclusivamente numa coisa: como ganhar dinheiro e como beneficiar os seus clientes prioritários, não um cidadão comum. Esse, ó. Aí, vá para o Banco Master, que estamos vendendo aqui título podre do banco. Compre e vá atrás depois do seu dinheirinho. Complicado, né? Aquela operação do tráfico de drogas na Faria Lima, né? Pois é. Então, ali você tem... Faria Lima. É um símbolo do capitalismo financeiro, né? No Brasil, né? É uma graça, gente. E essa turma, assim, e pousa, né? De uma gente sábia, né? Esse é um gênio das finanças. Para quem, cara parda? A população perde, o governo, o Estado brasileiro perde, eles ganham e gargalham. Ganham e gargalham. Capitalismo criminoso. O mundo do crime no sistema financeiro. Vale a pena. Perfeito, Ricardo. Grande abraço, então. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.